Olá pessoal, eu estou aqui para apresentar o estado atual do meu projeto de pesquisa. Eu estudo a evolução crustal arqueana e paleoproterozoica do bloco Porteirinha, no orógeno Araçuaí. Na fase atual do projeto, nós estamos investigando o bloco Porteirinha na sua área tipo, nos arredores da cidade de Porteirinha, no norte de Minas Gerais. Eu me chamo Diogo Gabriel Esperandio e atualmente eu estou no segundo ano do doutorado em Geologia na UFMG. A minha área de concentração é a Geologia Regional. Parte do meu projeto de pesquisa já foi apresentado aqui no canal do PPG em Geologia, na terceira semana de pós-graduação da Geologia da UFMG, que ocorreu no ano passado. Para quem quiser saber mais detalhes sobre os aspectos gerais da minha pesquisa, vocês podem conferir o vídeo aqui no canal. Na apresentação de hoje, eu falo mais especificamente sobre o andamento da minha pesquisa na área tipo do bloco Porteirinha, na região de Porteirinha, no norte de Minas. Então, para a gente entender o contexto geológico do bloco Porteirinha, é necessário que a gente revisite a estruturação geológica do continente sul-americano. E num quadro muito geral, a gente pode separar o continente sul-americano em três grandes segmentos, né? A faixa móvel dos Andes, também conhecida como Cordilheira Andina ou Cordilheira dos Andes, a plataforma da Patagônia e a plataforma sul-americana. A plataforma sul-americana, ela engloba todo o território brasileiro e é, numa síntese, o núcleo da América do Sul. É na plataforma sul-americana onde estão expostos todos os grandes escudos pré-cambrianos, né? Que são rochas que registram e que são peça-chave para a gente estudar e entender a evolução crustal da plataforma sul-americana e também do planeta, né? São eles, então, o cráton amazônico, o cráton São Francisco, em cinza, destacado aqui, nosso objeto de estudo, e outros fragmentos e pequenas exposições do pré-cambriano que são espalhadas por todo o território brasileiro, né? E durante a orogênese brasiliana, a partir de 750 milhões de anos até mais ou menos 530, a gente acaba formando uma série de unidades supracrustais que a gente chama de sistemas de faixas móveis do brasiliano, né? São as faixas de dobramento que bordejam o cráton São Francisco e representam o registro de terrenos acrecionários às bordas do cráton, através, obviamente, de processos colisionais, né, durante o ciclo brasiliano. A gente individualiza ou a gente compartimenta essas regiões orogênicas nas bordas do cráton da seguinte forma. Temos a província Mantiqueira, com o Araçuaí, né? A província Tocantins, com os sistemas Brasília e também Rio Preto, e a província Borborema, né? Com a Riacho do Pontal e também a Sergipana. E é nesse contexto, então, que o bloco Porteirinha, o meu objeto de estudo, ele está inserido no orógeno Araçuaí, na margem leste do cráton São Francisco, né? São conhecidos uma série de segmentos ou fragmentos mais antigos relacionados ao cráton, né? Como o quadrilátero ferrífero, o bloco Guanhães, o Porteirinha, também o Gavião, o Jequié, o Serrinha e também o Sobradinho. Embora o bloco Porteirinha, aqui destacado em rosa na tela, seja um segmento crustal correlacionado aos blocos do embasamento cratônico do São Francisco, durante os períodos de amalgamação dessas unidades supracrustais que bordejam o cráton e que culminaria, de certa forma, na conformação final e também na estabilização propriamente dita do cráton, o Porteirinha acaba sendo englobado nessas frentes deformacionais orogênicas, e hoje ele se apresenta como uma janela do embasamento inserida no contexto do orógeno Araçuaí, né? Inserida no Araçuaí. Esse é um esquema geológico simplificado da região do bloco Porteirinha, né? Então, ocorrem grandes coberturas cenozoicas e também as rochas do grupo Bambuí, Macaúbas,
Bordejando toda a extensão do complexo, nós temos o supergrupo espinhaço, né, as rochas do supergrupo espinhaço. Temos também a sequência metavulcano-sedimentar de Riacho dos Machados, uma série de granitóides intrusivos em quase toda a extensão do complexo Porteirinha, que são diversos plútons, plutonitos e associados, né, das suítes Paciência, Catolé e Rio Itacambiruçu, uma grande série de granitóides, e também o complexo Porteirinha, propriamente dito, né, com os seus gnáceos, os seus migmatitos e anfibolitos, né. Então, a fim de sistematizar a investigação do bloco Porteirinha ao longo desses 4 anos de doutorado, em uma primeira etapa a gente optou por restringir a pesquisa à geologia do complexo na sua área tipo, né? Ser mais incisivo, mais focado na pesquisa. Então, embora a gente já percorreu toda a área do complexo em trabalho de campo, já visitamos desde o sul até a região mais a norte do bloco, a gente está trabalhando e investigando o bloco Porteirinho na sua área tipo, né? Na região, nos arredores da cidade de Porteirinha, no norte de Minas. A ideia é a gente apresentar como um primeiro produto do doutorado um trabalho de sintetização do bloco Porteirinho. Claro que novos dados geocronológicos, claro que com novos dados geocronológicos e geoquímicos da área, né? A gente enfrenta um grande desafio ao estudar o bloco Porteirinha, que é a escassez de dados e de publicações na área, né? Em geral, os gnáceos e os migmatitos do Porteirinha, do complexo, eles foram pouco estudados, né? E num quadro geral, eles são abordados quase que exclusivamente quando estão compreendidos em áreas que são abrangidas por trabalho de mapeamento geológico regional, por exemplo, né? Ou TCCs. E, para se ter ideia, o primeiro dado geocronológico, urânio e chumbo desses gnáceos, foi realizado em 2016 pelo Luiz Carlos Silva, né? E trata-se de uma só amostra, coletada um pouco a norte de Porteirinha. Então, até 2016, os dados geocronológicos eram extraídos de outras unidades, né, arqueanas, associadas ou correlacionadas ao Porteirinha, mas dele propriamente não existiam dados, né. Então, na fase atual da pesquisa, nós estamos focados no levantamento de dados da geologia na área tipo, sobretudo confrontando dados de mapeamentos geológicos regionais que já foram realizados com novos dados coletados em campo, né? Então, fazer essa caracterização geológica da área, essa delimitação, né? E também já estamos estruturando e já estruturamos uma boa base de dados de amostras de petrografia da área e de geoquímica e também geocronológico. Inclusive, essa semana estão em processo de laminação na UFVJM, diversas amostras para laminação, né? E também diversas amostras de gnáceos, migmatitos, tanto de restito quanto de fundido, de granitóides intrusivos no complexo também, que estão para separação de zircão, né? Para geocronologia e também amostras para geoquímica, né? De todas da área tipo na região de Porteirinha. Em síntese, de forma bem simplificada, a gente pode agrupar essas rochas encontradas na área tipo nos gnáceos e migmatitos, né, do complexo, que são gnáceos bandados, caracteristicamente dobrados, de granulação fina média, né. O bandamento é dado por bandas de plagioclases, de máficos, como a biotita, e bandas claras, né, bandas quartzo-feldspáticas. Também temos toda aquela série de granitóides que já falei, intrusivos nos gnáceos, e aparentemente tanto são plútons intrusivos, tanto pré quanto sim, e quanto pós-deformacionais, ao que parece, né? Temos então granitóides cortando a foliação e, portanto, não deformados, né?
mas também temos evidências, ainda que primárias, ainda que evidências não tão conclusivas, de deformações, de intrusões, né, pré-assim deformacionais também. E também temos rochas de natureza básica, né, corpos anfibolíticos, por exemplo, e inclusive de dimensões métricas, os corpos anfibolíticos, né, posicionados de forma concordante ao bandamento dos guinais. E também nos parece haver evidências de outros corpos básicos, né, mas também precisa de maior investigação a respeito disso. E o trabalho de mapeamento que a gente tem na área tipo do bloco Porteirinha, de maior detalhe que a gente tem, é o do projeto Porteirinha Monte Azul, né, em escala 1/50.000, feito pela CPRM entre os anos 78 e 80. Né. Esse projeto ele foi executado após o término dos levantamentos geológicos básicos em escala 1/250.000, né, como o projeto Letos, por exemplo, o projeto Leste do Tocantins, Oeste do São Francisco. Né. E a partir desses programas, desses projetos de levantamento básico em escala 1/250.000, evidenciou-se uma faixa de interesse geológico econômico, né, em que a região de Porteirinha foi abrangida. Então, esse mapa dos anos 80 é o mapa de maior detalhe que temos na área. Então, acabou que optamos por fazer uma compilação digital desses mapas do projeto, né? E claro, a gente está num trabalho de extensa checagem, de extensa validação desses dados do mapa, né? Sobretudo, dados sobre a questão da litoestratigrafia e, enfim, né, fazer uma checagem de todos esses pontos, da faciologia das rochas e tudo mais. Então, na execução dessa primeira etapa do projeto, já realizamos 2 campanhas de campo, uma em agosto de 2021, de escala bem regional, perfazendo toda a área do bloco Porteirinha, né, desde os arredores de Itacambira, a sul, até as redondezas de Espinosa, né, já na divisa com a Bahia, a norte da área. E um segundo trabalho de campo foi realizado agora, em fevereiro de 22, de forma mais pontual, focando então na área tipo do complexo Porteirinha, né. Assim, a gente já tem uma boa amostragem geoquímica e também geocronológica da área, inclusive com algumas amostras mais a norte, que não estão representadas aqui nesse mapa. E a ideia nessa primeira etapa do trabalho do complexo Porteirinha é dar um aporte de dados analíticos à geologia da área, né? São poucos os dados geoquímicos do complexo e, em termos de geocronologia, a priori a gente tem uma única datação, né? Então, o nosso interesse aqui é apresentar para a comunidade de geociências uma contribuição inicial ao estudo do bloco Porteirinha, dos guinaices, que formam o complexo, né? E como questões bem importantes para as próximas fases do projeto, nós temos a tarefa de tentar compreender qual é a gênese dessas rochas, né? Quais são os processos aos quais elas foram submetidas, né? Toda a questão da evolução crustal dessas rochas, né? E compreender o significado geológico do metamorfismo registrado por essas rochas em 3,1 bilhões de anos, né? Em que o Luiz Carlos Silva e seus colaboradores ainda em 2016 identificaram. E também buscar resposta ao posicionamento paleogeográfico do bloco, né? A qual bloco ou a quais blocos ele poderia estar associado. E existe uma discussão muito em voga sobre o posicionamento, né, do Cráton São Francisco, o posicionamento paleogeográfico do Cráton, né? E claro, dá uma pequena contribuição, ainda que mínima, mas contribuir, né? Ou então inserir mais elementos para a discussão
de uma grande série de outras questões que a gente tem em aberto na geologia, que são relacionados aos processos arqueanos, aos processos paleoproterozoicos, né? Como a evolução e a diferenciação da crosta, os processos ou os mecanismos tectônicos ou crustais do arqueano, né? A discussão do início da tectônica, né? A partir de que momento desenvolvemos a tectônica, e toda essa série de questões envolvida quando a gente estuda rochas arqueanas, né? E questão da geodinâmica do arqueano, das mudanças, né, na geodinâmica terrestre desde o arqueano. E, em síntese, era isso, pessoal. Agradeço, muito obrigado pela oportunidade. E dúvidas, sugestões, eu deixo o meu contato aqui. Terei o maior prazer em trocar ideia e dialogarmos sobre o Bloco Porteirinha. Esse projeto é uma execução da UFMG, do Programa de Pós-Graduação em Geologia, com a colaboração da UFVJM e do LEST, do pessoal do Laboratório de Estudos Tectônicos, com bolsas da CAPES e do CNPq. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.